Marcos capítulo 10, quem encontrou, diga glória a Deus. A partir do versículo de número 46, a Bíblia diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você diz um amém? Levante uma das suas mãos assim. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite, e que por causa da tua palavra um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? O texto que nós acabamos de ler, ele não está somente registrado em Marcos capítulo 10. Ele também está em Mateus e ele também está em Lucas. Os relatos dos evangelhos sinópticos, eles trazem suas diferenças. Quando você ler um texto onde Mateus é o narrador, você vai encontrar um detalhe que de repente Lucas não deu atenção. Quando você lê Lucas, aí é mais fácil ainda disso acontecer, porque Lucas é um autor mais meticuloso. Você vai ver detalhes que, por exemplo, Marcos não relatou. E é interessante que a igreja primitiva, que teve esses textos na mão antes da gente, não tentou harmonizar as histórias, não tentou dar um jeitinho na história. E isso é uma, inclusive, das provas da veracidade histórica da Bíblia. A Bíblia não é um livro que foi manuseado para que possíveis tentativas de apontamento de imperfeições pudessem descredibilizá-lo. Não houve essa tentativa, porque a Bíblia não tem a necessidade de se provar. Ela se autossustenta como inerrante, como palavra viva de Deus. E essas diferenças que existem, quando a gente fala da narrativa do Evangelho de Jesus, pelos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas especialmente, João já é bem mais raro que isso aconteça, não tem nenhum tipo de problema em observarmos isso. É só uma questão de ótica, é só uma questão do jeito que a gente vê. E veja como Deus, ele é incrível. Deus não esvazia o homem para usá-lo. Deus usa o homem apesar de quem o homem é. Então, quando um autor ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, não é psicografia. Quando um autor escreve inspirado pelo Espírito Santo, não é possessão. O olhar dele, a mente dele, a experiência dele permite que ele faça algumas abordagens que de repente um outro não faria. Eu amo, por exemplo, ver a narrativa da cura do leproso a partir de Lucas. Porque Lucas era um médico, então quando Lucas fala dessa experiência, ele fala de um jeito diferente. Eu ontem estava ministrando sobre o jantar em Betânia. Eu prefiro João,
Porque João gosta de contar as coisas de maneira a construir a história que a gente se sente dentro dela. Quando Mateus conta a mesma história, Mateus diz os discípulos, João diz Judas. Quando Mateus conta a mesma história, Mateus diz assim, uma mulher. João diz Maria. João conta de um jeito a história da samaritana. Quem lembra da samaritana? Que se a gente fechar o olhinho, a gente vê o poço. Quem é que já viu o poço lendo a Bíblia? A gente vê o poço. Entrando no mundo do texto. Por quê? Porque João vai falar a gregos, então há esta necessidade. Devido a toda uma profundidade filosófica, de capacidade, de raciocínio, de busca do saber. Então uma identificação, Deus pega o autor e quem Ele quer atingir e nivela. Por isso Deus te trouxe nesta segunda-feira para esta igreja, porque você é a cara desta igreja. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é a cara desta igreja. De repente, outra igreja, você já estaria agoniado essa hora, mas você está querendo morar aqui. Por quê? Porque Deus coloca vozes e ouvidos com paridade. Deus tem a voz certa para o ouvido certo. Deus tem o ouvido certo para a voz certa. Aleluia. E Marcos está contando a história da última vez que Jesus vai passar por Jericó. Última vez. Jericó, conhecida como cidade das palmeiras, teve toda uma ornamentação para receber os seus reis que não eram reis. Num tempo em que Roma governava todo o território de Jerusalém e as cidades vizinhas. Versículo 46 diz que Jesus está saindo de Jericó com os seus discípulos e com uma grande multidão. Não é a primeira vez que na narrativa do Evangelho do Senhor Jesus essa expressão aparece. Discípulos e multidão. Vamos dizer juntos no 3, discípulos e multidão? Vamos lá? 1, 2, 3, discípulos e multidão. Discípulos aqui não são só os 12. Os 12 são os próximos. Jesus tinha uma gama de discípulos, de seguidores. Discípulos são seguidores. Mas além dos discípulos e seguidores, Jesus também era acompanhado por uma. E Jesus, quando vê todo mundo junto, não perde a capacidade de distinguir quem é discípulo e quem faz parte da multidão. Porque uma coisa é fazer parte da multidão. E outra coisa é ser discípulo de Jesus. Discípulo, gente, é atemporal. Multidão olha e diz, hoje está sol, não vou. Hoje choveu, não vou. Discípulo não. O meu mestre está indo, eu vou. A multidão é condicional. Se ele fizer o que eu quero, eu vou. Se ele não fizer o que eu quero, não vou. O discípulo é incondicional. Se ele me curar, eu vou. E se ele não me curar, eu vou. Se ele abrir a porta, eu vou. Se ele não abrir a porta, eu vou. Se ele me responder positivamente, eu vou. Se ele disser não para mim, eu vou. A multidão passa, o discípulo fica. Aonde estão os discípulos de Jesus esta noite? Jesus está entrando em Jericó, mas também está saindo. Jericó tem 2 portas. Então tudo depende da ótica de quem vê. Quando as pessoas entram em Jericó, entram com dinheiro. Quando saem de Jericó, saem sem dinheiro. E eu vou dizer por quê. Porque em Jericó há um tráfego grande de mercadorias que vem do Oriente. Então as pessoas vão andando e vão comprando. Tipo você na feira. Alguém aqui ainda vai à feira? Cheguei no Rio ontem de manhã, aí passei pelo Flamengo, vi uma feira. Minha vontade era me jogar pelo vidrinho do carro. Eu vi feira, eu vi pastel, eu vi angu à baiana. Eu vi tudo isso pelo vidro. E eu falei para ele, pega a agenda e vamos anotar. Um domingo no Flamengo, mas na feira.
Então, irmãos, feira é assim. Quando o tempo que não se usava Pix, você começava a feira com uma quantidade de dinheiro trocado. Quando chegava no final, não tinha mais. Não é verdade? Então havia uma técnica para os mendigos sobreviverem em Jericó. Sobrevivência. Tem que abordar o visitante na entrada. Porque quando ele sair, não tem mais nada. O texto diz que Jesus está saindo de Jericó. Mas quem está saindo de Jericó? Jesus. É que eu falei, né? Ficou redundante, você pensou que era outra coisa, mas é isso mesmo. As pessoas entram em Jericó com dinheiro, saem de Jericó sem dinheiro. Por isso os mendigos abordam na entrada, porque é uma questão de sobrevivência, porque se esperar para sair, a pessoa não tem mais nada para dar. Só que o texto diz que quem está saindo de Jericó quero dizer para você que Jesus é diferente da gente. Jesus começa a semana cheio de autoridade, termina a semana cheio de autoridade. Começa cheio de recurso, termina cheio de recurso. Por isso ninguém pode prender Jesus num dia da semana. Você acredita que tem crente que só vem no domingo, ele não sabe que tem vitória para ele na segunda-feira? Ainda bem que você veio hoje. Dá um sorriso para alguém e fala para esse crente: ainda bem, porque Jesus, que estava cheio de poder no culto da manhã de ontem, cheio de poder no culto da noite de ontem, nessa segunda-feira está cheio de poder aqui. E quando Jesus está saindo, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado no caminho, mendigando. Não estava desocupado, não. Estava mendigando. Mas soube estabelecer uma escala de valores que alguns de nós temos perdido. O que pode esperar e o que não pode esperar. E o texto diz que ele ouviu que Jesus estava passando. Eu vou repetir porque você não entendeu. Ele ouviu que Jesus estava passando, porque ele estava ocupado, mas não estava distraído. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele esbugalhou os olhos e tentou enxergar. Foi assim? Todas as vezes que você tentar usar o que você não tem, ou tentar ser o que você não é, para atingir um objetivo, esse objetivo não será atingido. Jesus não espera que você seja o que você não é, nem que você use o que você não tem. Jesus só espera que você rompe com as desculpas e comece a usar o que você tem para provocar o milagre que você espera. Uma coisa ele tinha, o quê? Capacidade de clamar. Então ele levantou a voz e começou a dizer: Jesus. Não, vocês estão perdendo para o Bartimeu. Vamos de novo. 1, 2, 3. Jesus. Ficou tão lindo que vale a pena repetir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus tem uma multidão com ele. Mas Jesus não perdeu a capacidade de valorizar os indivíduos. Gente, você imagina o desespero de um médico se ele chegasse hoje aqui e descobrisse que todos nós estamos na sala de espera dele. Quero dizer para você que Jesus viu essa multidão hoje aqui, não se desesperou, não está pensando: será que dá tempo de eu resolver isso até o culto acabar? E nem vai tratar como pacote ninguém aqui. Oh, glória! Em Lucas capítulo 18, Jesus estava em uma sinagoga pregando num sábado de manhã, quando uma mulher encurvada entrou. Ela frequentava aquele espaço religioso há algum tempo, ela estava 18 anos encurvada, mas o texto sagrado diz assim: Jesus viu aquela mulher. Quando o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um clamor com conteúdo. Posso explicar? As escrituras falam normalmente de oração acompanhada. Oração não pode andar sozinha. É oração e fervor, é oração e vigilância, é oração e ação de graças. Ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesta hora, se ele está aqui na Adevec Recreio, a igreja grita junto: tem misericórdia mesmo, não é verdade? Você vê que os irmãos vão contando as bênçãos, a gente vai ficando feliz. Teve uma hora que contou a bênção da irmã da sobrancelha, que abriu, né, o ambiente aí para cuidar de sobrancelhas. E aí aconteceu uma coisa que eu estava esperando. Colocaram a fotinha da irmã, né? O vídeo. Que era isso que eu queria. Eu falei: meu irmão, Deus não vai tocar em ninguém para botar a foto de quem está falando. Aí eu olhei para a irmã, fiquei toda felizinha. Parece até que é minha prima, minha sobrinha. Meus primos estão ali, inclusive a Débora, o Rodrigo, a Vitória, né? Os cunhados que eu herdei do Eduardo, o Elcio e a Elaine. Parecia que era minha família que estava recebendo a bênção aqui. Irmão, a igreja é uma coisa linda, irmãos. A gente fica feliz junto. Só que o texto sagrado diz que quando este indivíduo começa a gritar, olha aí, muitos o repreendiam. Para. Você tem noção? Você está diante da chance da tua vida de receber graça e misericórdia. E quem te vê sofrer todo dia, ao invés de celebrar esse momento, ou no mínimo te ajudar nele, começa a te repreender para você se calar. Eu escrevi porque eu não podia esquecer de dizer isso para você, tá? Para você entender. Pessoas com emoções indisciplinadas podem fazer coisas cruéis. Então se prepare para você não chocar nem parar por causa delas. Aquele pessoal não estava legal. Não estava bem. E a pessoa que não está bem, com um dedinho de desequilíbrio e mais um dedinho de demônio, meu irmão, campanha para quê? Oração para quê? Cadê Deus que não fez? Você não está vendo acontecer nada. As pessoas conseguem ser cruéis. E outra coisa, havia um motivo político para aquilo, eu explico. Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Roma não intervia nas questões religiosas até que não pudesse, de alguma maneira, a partir dessas questões, se formar uma revolução. Então, como era o trato ali, entre aspas? Você tem um mestre, siga-o. Você tem um professor, um profeta, um filósofo, siga-o. Mas não grite. Não podia gritar. A multidão que acompanha Jesus, as pessoas que estão com Jesus, não estão acostumadas a gritar. Sabe quando elas gritaram? Quando houve uma tentativa política. Quando Jesus entra em Jerusalém na semana da Páscoa, eles começam a gritar: Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. Lembram disso? Fora esse momento, não há isso. Por quê? Porque os soldados vinham, interpelavam e mandavam parar. Porque eles temiam que a partir dos gritos se formasse um alvoroço, e a partir do alvoroço, uma rebelião. Então quando o cego grita, tem gente que não quer que ele grite, porque não quer que ele seja abençoado. Mas tem gente que não quer que ele grite, porque teme o que vão pensar sobre ele. Agora vem comigo aqui. Você acha que um camarada que está na beira de uma estrada, cego, mendigando, se preocupa com o que vão pensar dele? Meu irmão, tem coisinha que está ocupando a tua mente porque a tua necessidade está pouca. Quando você se vê diante de um desafio onde é só Jesus e Jesus, se olham para você, estão olhando para mim achando que eu estou fanático. E daí? Souberam que eu agora estou na Adevec, a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Ainda pudesse arrancar a Assembleia de Deus e ficar só Vitória em Cristo. Vão pensar que eu virei beato, vão pensar que eu sou pentecostal, vão pensar que eu estou gritando em línguas estranhas. E daí? Quem te levantou desse lugar de desonra? Ninguém. Quem curou a tua visão? Ninguém. Quem te socorreu? Ninguém. Quem interviu nos dramas da tua casa? Ninguém. Quem te ajudou nas tuas angústias? Ninguém. Quem repreendeu os demônios que te assolavam na madrugada? Ninguém.
Aponte para alguém que você conhece o nome, grita o nome dessa pessoa. Irmão, clama que Deus garante. Clama, 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 clama. Estão me chamando de louco, clama. Estão me chamando de exagerado, clama. Estão me chamando de fanático, clama. Eu tenho uma pergunta para Devec Recreio. O que você vai fazer com essa oposição? O que você vai fazer? O que nós fazemos quando as contrariedades chegam? Porque elas chegam. Se não chegou para você ainda, meu irmão, vai chegar. Porque tem dia que eu tenho que distribuir senha. Calma, senha. Há um comentarista bíblico, Joseph Carril, que diz: a intensidade do clamor a Deus é diretamente proporcional ao peso do fardo que nós carregamos. Sabe o que Joseph quer dizer? Quem sabe da sua vida é você. Isso. Não tem aqueles irmãos exagerados que a gente olha e fala: meu irmão, até a gente que é crente, a gente fica meio angustiado. Está passando. Não está passando. Quem sabe o que ele está passando é ele. Por isso que quando disseram para o cego, o texto sagrado diz: mas ele clamava cada vez mais. Eu vou repetir: mas ele clamava cada vez mais. Mas ele clamava cada vez mais. Eu tenho uma palavra profética para a igreja. Já tem gente que levantou a mão. Crente é bom demais. Eu tenho uma palavra profética para a igreja. Essa oposição que você está vivendo vai te levar para o nível do mais. Esta oposição que você está vivendo vai fazer subir o nível do teu clamor, da tua adoração, da tua oração, da tua santificação. Posso entregar o que Deus está fazendo queimar no meu peito? Você vai orar mais, vai jejuar mais, vai discipular mais, vai pregar mais, vai ofertar mais, vai congregar mais, vai guerrear mais. Vai chegar um tempo na tua vida que o diabo vai se arrepender de ter tentado parar você. Vou repetir. Vai chegar um tempo na tua vida que o diabo vai se arrepender de ter tentado parar você. Vou repetir. Vai chegar um tempo na tua vida que o diabo vai se arrepender de ter tentado parar você. Isso vai virar impulso. Isso vai virar ousadia. Essa pressão vai virar poder. Se você para, Jesus passa. Mas se você não para, Jesus para. Eu vou repetir. Se você para, Jesus passa. Mas se você não para, Jesus para. Versículo 49 diz: Jesus parando. É um dos desafios de cada autêntico ministro de Cristo Jesus, conseguir parar para ouvir alguém. Porque é puxado, né, gente? Mas Jesus parou. E aí aconteceu o que a gente espera. A gente não é vingativo, né, irmãos? Aleluia. Você está aí, Luciane? Te vi, não. Até a sogra, viu? Vai ter primo, sobrinho. Era para sentar ali. Não está vendo que a família toda sentou ali? Está fazendo o quê? Olha para mim. Existem momentos da nossa vida que a nossa mente sente desejo de vingança. Porque a gente é normal, né? Mas a gente segura e fala: não, sai. O que a gente tem que almejar é viver o que o cego viveu, gente. Não precisa que o outro caia duro, não. Aleluia.
basta, também não vou ser falsa boazinha não, basta, isso basta para mim, que ele ouça Jesus mandando me chamar. Não me facia. Segure na mão de alguém que Jesus colocou do teu lado e dê essa notícia a ele. Ouvirão Jesus mandando te chamar. Ouvirão Jesus mandando te. Jesus parando disse que o chamassem. Mandou quem chamar? Não sei. Não sei se foi um discípulo, se foi um integrante da multidão, se foi alguém que estava reclamando. Uma coisa eu sei, quem Jesus mandou chamar tinha uma vivência com o universo de Jesus. E eu vou te mostrar no texto. Porque quando ele vai chamar, ele usa uma palavra que quem usava sempre para chamar alguém que estava desmotivado, triste, cabisbaixo, era Jesus. Quem foi chamar disse assim: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. Esse indivíduo conhecia a técnica de Jesus, a pedagogia de Jesus, a disciplina de Jesus, porque Jesus sempre que via alguém assim, Jesus antes de fazer um milagre, Jesus dizia assim: tem bom ânimo. Há um correspondente para esta frase que indica o seguinte: vai ficar tudo bem. Eu vou repetir para você que está orando por alguém: vai ficar tudo bem. Ele está ouvindo Jesus ao lado dele dizendo: oi, eu estou aqui. Ele está recebendo o quê? Uma mensagem de Jesus. A mensagem foi: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Com qual prontidão atendemos ao chamado de Cristo? Como reagimos diante da mensagem que ele nos envia? Quem era o mensageiro? A gente precisa compreender isso, gente. Quem era o mensageiro? Sei lá. Mas de quem era a mensagem? Eu quero dizer para você que não cabe indiferença diante de uma mensagem de Jesus. Posso falar? Faz assim. Se um só fizer assim também, eu ganhei na maioria. Então vou falar. Às vezes a gente tem um discurso prontinho. A gente diz assim: não, mas eu sou assim. Entendeu? Pastor Bruno trouxe essa palavra tremenda aqui, das covas, da água, da oferta. Mas eu sou assim. Eu não sinto de falar nada, fazer nada, aplaudir, levantar a mão e nada. Eu sou assim. Então. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou ter que falar, né? Ser sincera com você. Não dá para continuar sendo assim, entendeu? Você vai ter que mudar. Porque não dá liga, entendeu? Não pega bem, não fica legal. Porque o mensageiro pode ser uma pessoa simpática, não simpática, você gosta, não gosta, mas a mensagem exige que você tenha alguma reação. Chore, ria, ajoelhe, levante a mão, qualquer coisa. Só não dá para ficar indiferente diante da mensagem. E você também precisa entender que isso não é sobre o mensageiro. Vocês são maravilhosos, vocês já glorificaram, já aplaudiram, já levantaram a mão, já pediram para colocar a mão, já pediram para chamar, vocês fizeram tudo bonitinho, tá ótimo. Mas eu prego praticamente todos os dias. Quando eu não estou pregando fora, eu estou pregando na igreja onde eu congrego. Então, uma vez ou outra só que eu não estou pregando. E eu estou acostumada com públicos. E às vezes eu olho para a cara de alguns, de coração, gente, ninguém aqui está assim. Estou falando de verdade, não é? Porque é bom falar, né? Para ninguém ficar sentado. Não está não, aqui é uma gente tranquila. Mas às vezes, eu olho e a pessoa está me olhando assim, ó. Eu leio que a coisa é mais ou menos assim: não vou dar um glória para essa gordinha. Irmão, a pessoa não entende. Mas não é eu, rapaz.
quem mandou a mensagem. Eu não sei se você já passou por uma luta que eu passei. Deixa eu contar uma luta para você. Eu fui num culto, quando eu cheguei lá, a pessoa que ia pregar era alguém que eu estava atravessada com a pessoa. Já ficou atravessado com alguém? Não? Tá todo mundo no céu. Eu atravessada com a pessoa. Aí eu fiz o meu plano. Falei, vou ficar com uma cara assim. E não vou dizer um glória. Olha como o pregador precisa pregar para ele, né? Não vou dizer um glória. Vou ficar com a minha cara assim, ó, porque eu tô chateada. Meu irmão, sabe como eu terminei a pregação? Chorando igual bezerro. Por quê? Porque o mensageiro, ele fica desse tamanhozinho diante da mensagem. A mensagem é muito maior do que ele. Jesus mandou uma mensagem. O cego não sabia quem era o mensageiro, mas sabia de quem era a mensagem. Então ele fez o que eu preciso fazer hoje. O texto diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu te pergunto, ele já estava curado? Ele já estava curado? Sabe o que é bom num culto como esse? Tem gente que ainda vai esperar uns 15 dias para a vitória chegar, entendeu? Olha, porque eu botei lá embaixo, viu? Tem gente que vai esperar ainda uns 15 dias para a vitória chegar. Mas você já vai viver hoje a alegria da antecipação. O ambiente que Jesus está promove a alegria da antecipação. Ainda não está acontecendo, mas já está acontecendo. Pegou a capa e foi ter com Jesus. Ele não dobrou a capa. Vamos dizer isso bem alto. 1, 2, 3. Ele não dobrou a capa. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora no 3 você vai dizer assim: e nem pediu para alguém cuidar. Tá bom? 1, 2, 3. Agora eu vou te explicar para você não ficar chateado com a sua mãe, que veio para Jesus, com seu pai, com seus irmãos. Talvez você esteja visitando aqui e sua família esteja, né, sendo evangelizada e se converteu e já batizou 10 aqui, vai batizar mais 15 esse ano ainda. Para você se preparar. Sua vida vai mudar radicalmente, entendeu? Querendo você ou não, já está mudando, porque tua família mudou. Tá apertado para você. Tu vai ser crente, não vai demorar muito. Ele não dobrou a peça e nem pediu para alguém cuidar. Aí eu escrevi, porque eu não podia deixar de contar isso para vocês. Não espere certas coisinhas de quem está vivendo um real encontro com Jesus. Não é que a pessoa vai ficar relaxada, não, sabe? Mas as coisas pequenas vão perder o valor. Você lembra aquele drama, né, na sua família? Quando fulano de tal fez festa e não me convidou a chorar. Não vai chorar mais. Porque tem tanto culto que ela até agradece. Graças a Deus, porque esse dia vai ter negócio com as mulheres. Graças a Deus, porque dessa vez eu vou... As realidades vão mudando. E agora, falando muito sério, Jesus vai enchendo a gente. Vai enchendo a gente. Antes você tinha que dar uma volta ao mundo para contar para o seu pai que arranhou o carro. A volta ao mundo. Hoje você fala: pai, arranhei o carro. Aí ele fala: arranhou o carro. Tá vivo, né, meu filho? Que livramento. Aí você fala: não é possível. Porque a presença... Gente, eu estou dizendo para você que algumas coisas vão diminuir. Porque tem coisa que rouba a nossa paz, rouba o nosso tempo, rouba a nossa alegria, desestrutura a nossa família, faz a gente perder a vontade de estar perto de quem a gente ama. Mas quando a gente começar a encostar mais pertinho de Jesus, certas coisas vão começar a perder sentido, perder valor. Eu lá quero saber quem vai olhar a minha capa. Eu estou indo encontrar com Jesus. Levante sua mão mais alto que você puder e grite assim: quando esse culto terminar, eu não precisarei de capa alguma. Aleluia! Deixa eu contar uma coisa para você sobre a capa, que se você já me ouviu pregar, você já sabe. Mas deixa os irmãos que não sabem saber, tá bom?
Essa capa tinha uma função. Essa capa durante o dia ficava aberta. E as pessoas que passavam jogavam ali, né, a esmola para aquele cego. No final do dia ele recolhia. E aquela capa servia para cobri-lo, para abrigá-lo, né, ao entardecer. Então essa capa, ela tem duas funcionalidades primordiais, digamos assim. Lugar para que a esmola seja colocada. E aquecer, proteger. Então a capa aberta, muita atenção, é o lugar da provisão. A capa sobre ele é o lugar da proteção. Ele está sentado. E alguém diz assim, ó, Jesus mandou te chamar. Ele pega a capa e joga fora. Você sabe o que ele está dizendo? A partir de agora, a minha provisão vem dele. A partir de agora, a minha proteção vem dele. Para esse crente não esquecer nunca mais na vida dele, grita para ele assim, meu irmão, tua provisão vem de Jesus. Meu irmão, tua provisão vem de Jesus. Tua provisão vem daquele que te encontrou caído na beira do caminho e chamou teu nome. Quem provê na tua vida é Ele. Quem cuida de você é Ele. Quem coloca comida na tua mesa é Ele. Quem te dá força para trabalhar é Ele. Quem confirma as oportunidades e os contratos é Ele. Quem passa contigo nas licitações é Ele. É Ele. É Ele. E outra coisa, perdoe quem não fez por você o que você queria. Porque na maioria das vezes, eu vou te explicar, quem não deixou a pessoa fazer por você, foi ele. Posso provar para você? Quando Abraão lutou ao lado dos reis de Sodoma para salvamento de Ló que estava sequestrado, venceram a guerra, né? Claro, Abraão estava no grupo, venceu a guerra. Quando eles voltaram da guerra com os despojos, era natural, já que houve uma força-tarefa para vencer a guerra, que pegassem o que ali estava e repartissem por aqueles que trabalharam. Então o rei de Sodoma olhou para Abraão e falou assim, Abraão, que ainda era Abraão, pode pegar o que você quiser da sua parte. Irmão, crente fala, você sabe, né? Tem até que cuidar para não falar muito. Abraão olhou para ele e disse assim, eu não quero nada. Está na sua Bíblia. Eu só vou aceitar o que os meninos consumirem no caminho, os soldados. Sabe por quê? Eu levantei as minhas mãos para o Deus possuidor do céu e da terra. Vai piorar. Abraão completa dizendo assim, eu não quero que amanhã você diga, eu enriqueci Abraão. Meu irmão, Abraão está dizendo, o meu contrato de enriquecimento já foi assinado pelo Deus possuidor do céu e da terra. Já que você levantou a mão, vou te entregar uma palavra. Deus não vai deixar orgulhosos te ajudarem. Deus não vai deixar soberbos te ajudarem. É Deus que entrou na frente e te bloqueou. Colocou todo mundo lá e não colocou você. Abriu para todo mundo e não abriu para você. Deu para todo mundo e não deu para você. Foi um apartamento para cada neto, o apartamento não chegou para você. E você pensa que é o patinho feio, está descobrindo hoje que é o patinho bonito. Jesus olhou e disse, de você quem vai cuidar sou eu. Aleluia. Jesus está aqui. Pegou a capa, jogou fora.
Minha provisão vem dele. Então, meu irmão, sai dessa loucura de achar que você vai ficar rico jogando. Claro que eu não estou falando de esporte, vocês entenderam, né? Quem está provendo na sua vida é Ele. Quem está abrindo a porta é Ele. Quem está fazendo é Ele. Quem está socorrendo é Ele. Quem está enviando a bênção é Ele. Eu estou me lembrando de uma. Quando você me colocava para preencher os talãozinhos do Guanabara. Ai, que raiva. Não é ilícito tentar ganhar o carro do Guanabara, mas eu sabia que eu não ia ganhar, irmãos. Que raiva. O homem sem carro, com o carro furado. Quando acabava de fazer compra no Guanabara, de Nova Iguaçu, não é Guanabara daqui não. Lotado, lá vinha ele com aquele talão. Eu olhava para ele. Aí me dava vontade de dizer, não vou preencher, mas eu olhava para ele, tadinho, com tanta fé. Mas na minha mente eu pensava, ele não vai ganhar. Meu irmão, tem coisa na tua vida que Deus diz, quem vai fazer sou eu. Oh, Espírito de Deus. Se for pelo Guanabara, né? Mas no meu caso eu sabia que não era. Quando ele pega a capa e ele joga fora, e eu começo a concluir, ele está dizendo assim, a minha provisão vem dele. E a minha proteção. Irmão, nós estamos vivendo dias em que parece que é quase impossível viver sem medo, sim ou não? Está complicadíssimo, não está? Está complicadíssimo. Mas eu quero te entregar uma palavra de fé esta noite. Não é galho de arruda que vai te proteger. Espada de São Jorge, comigo ninguém pode. Elefante com bumbum para a porta. Meu irmão, você parou no túnel do tempo, né? Você assistiu Odete Reutemann da primeira vez, só pode ser. Isso aí tá cafona, tá antigo. Vira esse elefante pro outro lado. Quem vai proteger sua casa é aquele que te encontrou na beira do caminho e chamou teu nome. Também não fica com essa neurose de 7 cadeados na porta. Se tiver um incêndio, não vai dar tempo. E Deus não tem nada com isso. É você que está desequilibrado. Para com isso. Os alarmes horrorosos, escandalosos, você não consegue desligar, fica no meio do pátio do shopping apertando, pensa que o ladrão é você. Meu irmão, para quê? Vigia, vigia, mas confia. Cadê o irmão do teclado? Me ajuda aqui, o irmão do teclado. Confia. Tu estava na beira do caminho. Ele tinha um montão de gente, podia passar e te ignorar. Parou. Chamou teu nome. Você acha que ele não vai guardar você, tua casa, tua vida? Crente não morre, claro. Não morte eterna, mas passamos por tribulações e como qualquer outra pessoa. Mas uma coisa eu estou certa: não vai acontecer se o Senhor não permitir. Quem está te guardando é o mesmo que guardou a irmãzinha, professora na comunidade, que contou o testemunho hoje aqui. Ela não é mais uma na estatística, porque Jesus disse, não. Levanta as tuas duas mãos o mais alto que você puder e se aliança com essa palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é galho de arruda, não é planta, não é simpatia, não é figa, não é passe, não é água benta. Oh, rebai, jo, meneg, andeplovas. Não é seguro, não é carro, não é homem, não é armas, armas falham, os homens falham, mas a Bíblia diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me esconderá.
no seu pavilhão. Vai ficando de pé, vai. Se Jesus te encher, guerreia. Se Jesus te encher, marcha. Pode marchar. Tá caindo demônio na tua rua. Tá caindo demônio no teu condomínio. Tá caindo demônio no apartamento vizinho. Direita, esquerda. Olha aí o laço sendo partido, olha aí o laço sendo partido, olha aí, partiu, o laço partiu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio.